Olá, amigos e amigas. Meu nome é Priscila, sou do Grupo Espírita da Prece. Hoje a nossa palestra vai versar sobre a eclosão da mediunidade e obsessão. Como lidar com as percepções. A nossa palestra de hoje se baseou em alguns livros. O livro dos médiuns, de Allan Kardec, O Consolador, um livro ditado por Emmanuel e escrito por Chico Xavier. Outro livro muito importante, muito explicativo, A Imensidão dos Sentidos, do autor espiritual Hamed, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto. O livro de Luiz Gonzaga Pinheiro, sobre André Luiz e suas revelações. Primeiramente, vamos explicar o que é mediunidade. Mediunidade quer dizer meio de comunicação. Então, quem é médium consegue ser um meio de comunicação entre um mundo e outro. Existe uma pessoa que é médium e outra pessoa que não é médium? Não, isso é um atributo do espírito. Então, se você é um espírito e que está encarnado ou desencarnado, você tem essa capacidade da mediunidade. Ah, mas como pode ser? Eu nunca senti nada, nunca percebi nada. Existem níveis diferentes graus dessa mediunidade. Então, há pessoas que já têm uma sensibilidade e outras menos. Muitas vezes você apresenta algumas características, algumas dicas que o seu próprio corpo, a sua intuição, porém a pessoa ainda não percebeu qual é a sua sensibilidade. Mas todos nós temos essa capacidade, é um atributo do espírito. Por que então a gente tem essa mediunidade? Para que serve a mediunidade? É uma oportunidade de progresso. Você tendo essa possibilidade de conversa, né, ou essa comunicação com diversos tipos de irmãos, né, irmãs, sendo nessa vida aqui, encarnados ou desencarnados, é uma possibilidade de aprender e de ensinar por meio dessa comunicação. Então, é uma oportunidade que você tem para progredir. Existem os médiuns com tarefas definidas, que vêm, encarnam aqui na Terra para trabalhar essa mediunidade em prol de algum motivo, né? De alguma pessoa ou de um grupo de pessoas. E aí passa por essa provação, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes, essa mediunidade é dada ou ela é aflorada para que isso possa ser utilizada em benefício comum a todos. Existe um tipo só de mediunidade? Não. Existem vários tipos. E no livro dos médiuns a gente encontra várias definições sobre cada um dos tipos de mediunidade. Os médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Pela popularidade do Chico, nós já entendemos que quem psicografa ou quem escreve é um médium escrevente, né? Então, pela divulgação de tantos serviços, tantos trabalhos e muitos livros escritos por Chico, a gente já tem uma noção de como é um médium que psicografa, né? Aquele que recebe a informação
do campo espiritual e passa o recado por meio de carta ou da escrita, né? Tem os sensitivos, impressionáveis, são aqueles que sentem a presença de pessoas, sentem cheiros, sentem no próprio corpo sensações diferentes de acordo com a vibração daquele espírito. Existem aqueles de efeitos físicos, com essa comunicação entre a pessoa que está do outro lado e a pessoa que está aqui, você, no caso, é um médium de efeitos físicos, pode acontecer de movimentar objetos, né? Audientes é aqueles que escutam, né? Então, muitas pessoas escutam pessoas desencarnadas que falam e aí a pessoa comunica algo que quer dizer. Outras pessoas falam, né, por meio, como se fosse passando por meio das palavras o que ela vem. Muitas vezes isso não entra no cognitivo, ou a pessoa não raciocina muito bem o que ela está falando, porque não é bem ela quem fala, mas é um meio de como você como a pessoa como se fosse um equipamento e que vai transportar a voz da outra pessoa, né? Muitos médiuns falantes podem até falar em outras línguas, outros idiomas. Os médiuns videntes são aqueles que veem mesmo a figura da pessoa, da maneira como ela se apresenta no campo espiritual. Os sonambúlicos são aqueles que entram em um determinado transe e acabam como se, no meio dessa comunicação, quando eles retornam, eles não se lembram muito bem o que aconteceu naquele momento. Os médiuns curadores, no livro dos médiuns, explica que são médiuns mais raros, que têm a capacidade de curar por meio do passo ou por meio dessa comunicação com espíritos superiores, eles podem ter essa capacidade de curar. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento das faculdades. Como a gente está falando da eclosão da mediunidade, ninguém deve forçar nada. O desenvolvimento dessas faculdades é gradativo. Da mesma forma como a gente vai progredindo na escola, nos nossos estudos, nós também desenvolvemos as capacidades gradativamente e nada precisa ser forçado. Não existe uma faculdade mais preciosa que a outra. Então, como existem diferentes tipos de mediunidade, há pessoas que escutam, que veem, que sentem, não tem uma melhor que a outra, né? Existem maneiras de se comunicar, né? Diferentes e que podem ser mais adequadas em um momento com em outro. Se a gente fizer um paralelo, é como se a gente tivesse muitas formas de comunicação. A comunicação presencial, a comunicação por telefone, por internet, a comunicação por rádio. Então, assim, tem muitas formas de comunicação. A gente não tem uma preferência, eu prefiro uma ou outra, mas em determinadas situações, o tipo de mediunidade pode servir melhor naquela situação. Um médium continua sendo médium quando dorme ou quando desencarna. Então, essa faculdade, como é do espírito, o corpo não tem muito efeito. O que a gente tem que entender é que quando a gente dorme, existe uma momentânea separação do corpo e do espírito. Na verdade, ele não é uma separação completa, mas é um distanciamento, porque a gente sai, né, por meio dos sonhos,
por meio desse desdobramento que nós falamos aqui, a gente encontra pessoas encarnadas e desencarnadas. E também no campo espiritual dos desencarnados, enquanto nós dormimos, há possibilidade também desse trabalho da mediunidade. Esclarecimentos e orientações para os médiuns iniciantes. Evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Muito importante, seguir a doutrina, seguir as leis de Deus, para que haja uma melhora inicial do seu próprio estado, né, espiritual naquele momento, de melhoramento, de oração, para que a pessoa esteja com o seu equipamento, vamos dizer assim, organizado da melhor maneira possível, sintonizado, para que ela possa começar a trabalhar dentro desse campo da mediunidade. É como se a gente estivesse preparando o nosso equipamento para servir, né? E como que a gente prepara? Como a gente faz essa evangelização? O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente, trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então não é só naquele momento do trabalho de ser o meio de comunicação, mas em todos os momentos da sua vida, né? Então, e estudando, a gente toma conhecimento de várias aprendizagens que a gente precisa aplicar na nossa vida para poder trabalhar melhor. E essa faculdade pode ser retirada quando esta é desviada de seus devidos fins, ou seja, é uma faculdade que pode tanto ser desenvolvida, mas pela providência divina, se você está utilizando essa faculdade de um modo ruim, ou de um modo muito individualista para banalidades, isso pode ser retirada a qualquer momento. Quanto mais auto-observações fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas e das pessoas dentro e fora de nós. A questão do autoconhecimento, que é você se conhecer, você se observar, e ver como você se comporta, como você se sente em determinados momentos em que a vibração, em que o ambiente está equilibrado. E como você se sente ao avaliar as energias das coisas, das pessoas, dos ambientes, tanto dentro quanto fora, sensações de calor, de frio, de mal-estar, de bem-estar, e várias sensações que você vai começar a compreender o que isso significa, para que você possa ser um meio melhor de comunicação. Aí vem a questão da obsessão. Um médium, ele está mais aberto a esse tipo de influência? Primeiro vamos entender o que é obsessão. Obsessão é quando um espírito moralmente inferior se impõe a um médium, né? Isso se chama obsessão simples, mas existem alguns tipos. A fascinação, que é uma obsessão um pouco mais complicada, é uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, inibindo seu discernimento ou sua capacidade de julgar as comunicações, e são provocadas muitas vezes por espíritos ardilosos e espertos. São espíritos que aproveitam a recaída de um médium, a recaída em energias mais negativas, um desequilíbrio momentâneo e que pode abrir uma brecha para que esse espírito possa influenciar. E, por último, a subjugação. É um pouco mais grave, é um tipo de obsessão mais grave, é um envolvimento que anula a vontade da pessoa. Enquanto que no primeiro exemplo, que é a obsessão simples, há
a intuição, que você fala, faz aquela coisa ruim, ou faça esse tipo de escolha que não é muito positiva. Na fascinação, há uma ilusão de que você está tomando um caminho positivo, porém você é enganado pelo espírito que está te influenciando. A subjugação é como se você tivesse à mercê. Esse espírito inferior, ele se envolve e anula a vontade, e a pessoa se confunde, achando que a vontade desse obsessor é a própria vontade. Então faz com que ela haja de acordo com o que o obsessor está colocando, como se o obsessor fosse a sua própria consciência. A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. Então tá aí a responsabilidade. Nunca é um acontecimento eventual. Não sei por que aconteceu da pessoa ou eu mesma ser obsediada. É sempre uma prova, é algo que assim, o que eu tenho que me reorganizar, me equilibrar para que não haja essa brecha de influência negativa. Porque se a gente se equilibra moralmente pelas nossas atividades positivas em prol do nosso semelhante, nós não temos essa influenciação dos espíritos inferiores. A gente vai ter a influência, sim, dos espíritos superiores ou com vibração maior. Influências por entidades perturbadoras acontecem quando a gente abre a brecha pela invigilância ou pela imprevidência. A gente acaba deixando de estudar ou acaba tendo pensamentos negativos. Essas influências podem acontecer nessas brechas. Quando o médium segue para o leito, deve orar a fim de ser encaminhado ou encaminhar-se para as estações de trabalho junto aos seus instrutores. Como a gente falou no início da palestra, um médium não deixa de ser médium quando ele vai dormir, né? Então, quando o médium vai dormir, ele continua seu trabalho no campo espiritual, enquanto o seu corpo está descansando, né, durante o tempo ali do sono. E nesse período é importantíssima a preparação para que esse médium seja direcionado para locais onde haja o tratamento, o trabalho para o bem. A importância de orar antes de dormir. E tem a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? Geralmente vem acompanhada dos sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexos de inferioridade e de responsabilidade pelo próprio destino. A auto-obsessão é algo que a pessoa sente, ela acaba culpando pessoas externas por ser influenciada, porque tudo que acontece de ruim é por causa de agentes externos, no caso, espíritos inferiores que estão obsediando, mas na verdade não existe essa interferência. A própria pessoa cria esses pensamentos de culpa, de autocrítica, de desvalorização, né? E acabam se auto-obsediando, acreditando que aquilo é realmente que está acontecendo, e ela sente tudo isso, né? Sentem-se tratados de forma injusta pela vida, porque as pessoas que estão auto-obsediadas acabam ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas, das coisas, de si mesmo, que tudo está errado, né? E que é uma injustiça que está sendo feito com elas. O obsediado de hoje pode ter sido o obsessor de ontem. Muitas pessoas podem pensar, mas por que eu estou sendo obsediado? Estou fazendo tudo certinho, estou tentando melhorar. Mas por quê? Porque muitas vezes acontece que as pessoas que estão sofrendo a obsessão de um espírito que foi
desequilibrado pela própria pessoa em outra existência. E aí, a pessoa que sofreu pode não ter perdoado, não ter resolvido aquela situação e nessa existência volta para obsediar. Então isso pode acontecer, né? Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si. É uma frase muito importante, porque é o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, né? Toda pessoa é tentada por algo que tem uma fraqueza. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente é testado o tempo inteiro, provado o tempo inteiro. Então, se a gente tem uma caída, então, se a pessoa tem uma tendência à bebida, ao vício, a comer de forma errada, a se encantar com prazeres momentâneos, ou a ganância material, entre outras, acaba que esses espíritos inferiores, eles vão tocar exatamente naquele ponto em que você tem mais fragilidade, para que você possa sucumbir a essa obsessão. Somente aqueles espíritos que ainda não conseguem perdoar recorrem ao processo de obsessão. Então, do exemplo aí inicial desse slide, o obsidiado de hoje pode ter sido o obsessor de ontem. Se há o desencarne e depois a pessoa não perdoa, não resolve aquela situação com o companheiro, companheira ou pessoa que conviveu, acaba recorrendo a esse processo como uma forma de vingança, né? Somente aqueles espíritos que ainda não conseguem perdoar recorrem a esse processo de obsessão para atrapalhar, para desestruturar a vida daquele que pode ter feito de forma errada em outra existência. Os doutrinadores devem tratar bem tanto um quanto o outro. Então, num processo de tratamento espiritual, onde há a doutrinação dos espíritos no centro espírita, os doutrinadores vão tratar, é um tratamento de desobsessão. Tanto um espírito, aquele que obsedia e aquele que é obsediado. Ambos precisam se reajustar. E como nos proteger? Escudo protetor. Perdoar, orar pelos inimigos, praticar a caridade, seguir a lei do amor. Perdoar é difícil? Na verdade, é muito difícil esquecer, mas perdoar é uma nova chance que você vai dar para o seu próximo. Orar pelos inimigos. Se a gente tem um pouco de dificuldade, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas páginas finais, nós temos várias orações que podem ser utilizadas. E uma delas é a oração pelos nossos inimigos. Se a gente não consegue fazer uma oração de modo espontâneo, é importante a gente dar uma olhadinha lá no Evangelho, pegar esse trecho e fazer uma oração com o nome ou com os nomes das pessoas que podem ser os inimigos ou aquelas pessoas que nos querem mal, mas embora a gente não os querem mal. Praticar caridade não só do lado de doação de algo material, mas a doação do seu tempo, a doação de paciência, a doação de outras formas de caridade que nós temos aí e cada pessoa tem a sua facilidade. Seguir a lei do amor, fazer o bem e fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Para finalizar, o bem é o antídoto seguro contra a virulência da maldade e da ignorância. Então, é sempre
é importante quando a gente for tomar alguma atitude ou fazer uma escolha para que caminho a gente deve seguir, é muito importante a gente pensar nessa questão de que o bem sempre tem que prevalecer. Mesmo que haja maldade, a ignorância, a gente tem que retornar sempre com o bem. E aí, com essa frase, nós terminamos a nossa palestra e que nós tenhamos paciência, tempo, né, e disposição para aprender cada dia mais, aproveitando cada momento da nossa vida para nos melhorar e nos ajudar e ajudar ao próximo. E que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.